Olá, vamos retornar agora com a parte 2 do nosso módulo, que é a preparação e o planejamento da negociação. Falamos anteriormente sobre táticas, estratégias, e agora eu gostaria de conversar com vocês sobre como podemos avançar nas negociações em direção aos nossos objetivos. A primeira reflexão é sobre a zona de acordo. Em qualquer situação de negociação, nós vamos ter uma faixa que contempla o negociador 1 e é essa faixa que contempla o outro negociador. Há um intervalo positivo aqui, que é o intervalo da sobreposição. Esse intervalo da sobreposição corresponde à convergência de interesses entre aquilo que você está buscando e entre aquilo que o seu interlocutor está também buscando. Como descobrir essa zona de convergência? Tal como acabamos de dizer, praticando a escuta atenta, definindo muito bem as estratégias e utilizando táticas adequadas. É importante também aqui nós estarmos atentos à linguagem não verbal dos nossos interlocutores, porque pela linguagem não verbal ele nos passará muitas informações. Você verá a expressão dele de entusiasmo, de prazer, de estar caminhando para o fechamento da negociação, ou expressão de resistência, de bronca, de insatisfação. O que lhe dará tempo de reverter a situação, atuando na percepção dele, para que ele realmente sinta que ambos alcançaram os seus objetivos, fazendo com que a negociação seja de uma relação ganha-ganha e construindo uma relação duradoura entre as partes envolvidas. A outra possibilidade é essa aqui, que acontece muito. Nenhum dos dois se movimentam um em direção ao outro. Em não se movimentarem, a relação é negativa. Em sendo negativa, as possibilidades dessa negociação serão perde-perde, perde-ganha ou ganha-perde. Se lembram do primeiro dia? Se lembram do vídeo que eu pedi a vocês para também assistirem? Que foi o vídeo do desenho animado com o carequinha e o cabeludinho tentando resgatar ovos para se alimentarem? Enquanto os dois estavam brigando com as lanças, como já disse aqui, era um cabo de guerra. Eles não enxergavam uma convergência de interesses, portanto a relação era negativa. Quando eles começaram, um deles tomou a iniciativa de flexibilizar, oferecendo com as suas lanças o ovo para a outra parte, houve uma faixa de acordo positiva e os dois resgataram os ovos para sobreviverem. Quando você estiver preparando a sua negociação, você tem que levar em consideração, em primeiro lugar, que é sua obrigação proteger o seu ponto mínimo ou target. Em negociação, nós chamamos de ponto mínimo ou target, preço de reserva, zona de possível acordo, aquele limite que você pode chegar no final da negociação. Se você está vendendo, é o limite que você definiu como o ponto máximo que você podia fazer concessões. Se você está comprando, será o limite que você definiu que deveria e que poderia chegar. Nós aqui já falamos que a informação é uma fonte fundamental na negociação. Portanto, chegarmos para negociarmos com informações e bem preparados, demonstrando competência, com certeza iremos proteger o nosso ponto mínimo ou target, ou preço de reserva, ou zona de possível acordo. Muitas vezes é melhor você abrir mão do negócio do que abrir mão do lucro. Se você tiver que negociar abaixo do seu ponto mínimo ou target, avalie bem, porque você pode lá estar perdendo dinheiro. Ah, mas e se eu for fazer um investimento para lançar um produto ou um serviço? Tudo bem, você pode até vender
no break-even point, no seu ponto de equilíbrio, ou até abaixo dele. Mas esse dinheiro tem que estar saindo de algum lugar. Existe uma verba provisionada no marketing para que na estratégia comercial você lance um produto ou um serviço por um preço menor e depois tentar recuperá-lo no mercado? E você dirá e anunciará que esse preço é um preço promocional para o lançamento? Atenção, isso é fundamental. Se você não colocar muito claro que é um preço promocional, lá na frente, na hora que você quiser reposicionar esse produto no mercado, você terá sérias dificuldades. Porque seu interlocutor já ancorou num preço muito mais baixo que era aquele que você está querendo cobrar agora com o seu markup, a sua margem. Ao planejar, avaliem essas variáveis e definam, tenham clareza do limite onde vocês podem chegar. Entretanto, é obrigação nossa rentabilizar todas as operações. Para isso, nós temos que definir nossa melhor alternativa disponível, que é aquela que nós desejamos. Vamos dizer assim, a melhor alternativa disponível é o paraíso. E o nosso target seria, fazendo uma analogia do ponto de vista religioso, nosso ponto mínimo seria o purgatório. Nós temos que trabalhar o tempo inteiro para, comprando ou vendendo, rentabilizar os nossos recursos. Se você está fazendo isso a nível pessoal, lembre-se, R$1 que você não economiza, você está fazendo alguém mais rico. Nós não temos uma maquininha de fazer dinheiro. Nós não podemos ter vergonha de pechinchar, negociar, pedir descontos. Temos alguns produtos agregados que realmente valorizem o nosso dinheiro. Se você está representando a sua organização, o dinheiro não é seu, o dinheiro é de terceiros. Portanto, você é contratado por ela para dar resultados. Entre eles está rentabilizar os recursos, ainda que eles não sejam seus. Isso também é uma questão ética. Quando nós somos contratados para trabalhar, nós somos contratados para dar resultados, em função do salário que nós aceitamos para trabalhar naquela organização. Durante o processo de negociação, eu tenho, sim, que rentabilizar os recursos e trabalhar a minha melhor alternativa disponível, que é o seguinte: o que eu posso fazer se eu não fechar esse negócio? Pode ser que eu não posso fechar. A melhor alternativa disponível determina o ponto em que o negociador está preparado para sair da negociação. Tal como eu falei anteriormente, muitas vezes é melhor você abrir mão do lucro do que do negócio. Você não vai ganhar, não vai ter lucro, mas poderá colocar em risco o seu negócio. O negócio tem que estar em primeiro lugar. Para isso, dedicar tempo planejando a sua melhor alternativa disponível, com todos os dados, as comparações de mercado, margens estabelecidas, características do seu produto, tendências no relacionamento com aquele cliente, volumes que estão em operação, disponibilidade de caixa para eventualmente poder parcelar o pagamento. Essa é uma alternativa que você pode fazer. Hoje mesmo eu discutia sobre isso, assessorando um cliente no conselho. Eu dizia para eles: olha, se nesse momento crítico da política macroeconômica do Brasil, todos os nossos clientes estão pedindo desconto e nós não podemos fazer descontos para não perdermos o posicionamento da nossa empresa, uma alternativa é oferecer a esses clientes parcelamento e pagamento. E com certeza ele vai gostar, porque nesse momento todas as empresas estão preocupadas no gerenciamento do seu fluxo de caixa. E é natural que seja assim. Portanto, o parcelamento pode ser um ganho muito, muito importante para o cliente, sem você ter que fazer descontos do seu produto ou serviço. Aqui está a imagem que mostra claramente o que eu estou
debatendo com vocês. A melhor alternativa disponível é aquela onde você ou fecha ou então terá que sair da negociação. Com toda a tranquilidade, né, com toda a diplomacia, mantendo a relação com aquele interlocutor, sem nenhum estresse, mostrar para ele que fora da melhor alternativa disponível, não cabe para mim abrir mão das margens. Eu não posso trabalhar no break-even point, não posso trabalhar no meu ponto de equilíbrio, e muito menos abaixo desse limite. Agradecer e em outra oportunidade vocês voltarão a negociar. Muitas vezes, se o seu interlocutor precisa do seu produto ou do seu serviço, ele dirá, não, tudo bem, vamos fechar da maneira como você tinha proposto. Essa imagem gráfica tem como propósito inocular na mente de vocês o momento de sairmos da negociação. E de definitivamente estarmos fora se corremos o risco de comprometermos o negócio. A negociação, ela tem algumas fases. O próprio processo da negociação em si, que é decorrente do planejamento, é uma etapa fundamental o planejar, para que a gente não passe desapercebido em pontos críticos e cruciais. Eu disponibilizei para vocês um vídeo de um garotinho jogando bola e gostaria que vocês assistissem a esse vídeo. Vejam no início dele a cara de tédio do menino e observem o que ele fez para que ele pudesse conseguir os objetivos dele. Ele planejou. Isso me autoriza a dizer aqui, didaticamente, o que significa planejar. Planejar é avaliar quais serão os impactos no futuro das decisões tomadas no presente. As decisões que eu tomar agora terão impacto daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã. Portanto, o planejamento demanda tempo para que possa ser preparado, estruturado, com momentos de checkpoint, com metas definidas, com recursos estabelecidos, com argumentos a serem estruturados, com fatos a serem citados e demonstrados, com exemplos e com segurança daquilo que nós estamos negociando. Se for preciso, faça um ensaio, simule antes de sentar com alguém, respire fundo para convencer aquele vendedor falante que não te dá tempo nem de pensar, que está tirando como uma metralhadora giratória, e você conseguir colocar a sua posição, porque ele não quer te escutar, ele quer te vencer na emoção. E isso é na etapa planejamento. E é claro que na negociação, no dia a dia, day by day, nós temos a oportunidade de aprendermos. Todos os dias nós aprendemos por uma falha que cometemos, por uma observação que fizemos, por uma ideia que de repente ocorreu, por um insight. Eu, além de professor e consultor, eu trabalho também como negociador profissional. Olha, gente, também eu dou as minhas escorregadas. E é claro que depois me desgasto muito. E com certeza, quando elas acontecem, eu me lembro sempre, dessa forma que eu cometi, o erro que eu cometi não vai acontecer mais, porque agora eu aprendi. A melhor forma de colocarmos tudo isso em prática é a mesma coisa que você está ensinando alguém a nadar. É nadando. Aí você vai saber a performance dele enquanto nadador. E também nós. Vamos ver a nossa performance negociando pela nossa organização, pela nossa empresa, pelo setor público, ou negociando pessoalmente, ou negociando com seu filho, com sua mulher, com sua namorada, com sua família. Quando nós não planejamos, aqui, que é a primeira etapa, antes de passar pelo processo de negociação, e nos permitimos a possibilidade de aprender, as causas são elementares. Primeira delas, negligenciar a importância do planejamento. Planejar para quê? Estou cansado de fazer isso.
Já fiz várias vezes. Negocio o tempo inteiro. Passo a minha vida negociando. É verdade. Passamos a vida negociando. Mas cada momento de negociação demandará um planejamento. Ele pode ser mais complexo, dependendo do tipo de negociação que você vai fazer, ou pode ser um planejamento mental. Você vai comprar algo de um pequeno valor agregado, de um montante menor. Mas o fato é que mesmo aquilo que te custa pouco, você tem que planejar mentalmente, para entender se é de fato é isso que você precisa e quanto você tem para pagar. Não é para fazer igual a gente está vendo aí, pessoas pagando 5, 10 mil reais, 12 mil reais por um ingresso para assistir uma partida de futebol. Muitos pagam porque tem. É legítimo, o dinheiro é deles. Outros fazem bobagens. Vendem imóveis, vendem carro, fazem empréstimos, sem pensar com racionalidade quais as consequências que ele terá ao negligenciar a etapa do planejamento. Muita gente acha que é falta de tempo. Não tem tempo assim não. Vambora. Nós que chegar lá com o interlocutor, nós sentamos na mesa e resolvemos. Vai dar errado. Como a Lady Murphy. Se algo pode dar errado, seguramente vai dar errado. Portanto, o planejamento tem como causas a negligência e pensar que é perda de tempo. Pessoalmente, como negociador, eu já atravessei momentos difíceis e um deles ficou marcado para mim. Negociando para um cliente na renovação de um contrato de operação logística, um grande cliente com atuação nacional em diversos segmentos da economia. Nós estávamos na quarta ou na quinta rodada, estávamos eu, um advogado, o gerente de contratos e o gerente de operações da empresa, com 4 interlocutores do grupo econômico. Eu não tomei cuidado, como negociador, de ler as cláusulas para aquela pauta, daquela quarta ou quinta reunião. Era uma planta química. Uma planta química tem um alto grau de corrosão. E esse cliente nosso não opera em condições de risco. E nós fomos para uma negociação, o gerente de contratos havia lido o contrato e, como eu disse, eu não li as cláusulas, foi uma irresponsabilidade minha, porque eu era um negociador, e reivindicamos que a troca de todos os andaimes da empresa fosse feita pelo cliente final, o interlocutor. Eles abriram o contrato numa página tal, na cláusula tal, e estava claro, embora havia alguma certa dubiedade, que era de responsabilidade nossa a troca dos andaimes. Para mim e para o cliente foi um problema grave. Eu me desgastei profissionalmente, corremos em custos, porque eu negligenciei, não levei em consideração a importância do planejamento. O planejamento, quando bem demandado, quando a dedicação é suficiente, ele demandará muito mais tempo do que o tempo de negociação. A relação é inversa. Quanto mais tempo eu preparo, menos tempo eu vou gastar para negociar. Claro, eu já levantei todas as hipóteses, todas as variáveis, todos os intervenientes, todos os dados que eu tenho que trabalhar. Portanto, é fundamental que a gente dedique tempo. Por último, ignorar como se faz o planejamento eficaz. Muitas pessoas não sabem o que é planejar. Imaginam que pela intuição, pelo feeling, chegam lá e naturalmente resolvem tudo. Saem para comprar um produto de alto valor agregado e não pensam que argumentos vão utilizar, que lojas irão, que características do produto. A mesma coisa se dá em nossas organizações. O dia a dia acontecem várias situações de negociação. Seu colaborador, com seu chefe, com seu colega, com seu fornecedor, com seu cliente, com os acionistas, com a comunidade, com os stakeholders de modo geral. Para cada uma delas, você precisa dedicar um tempo mental
para preparar o que você quer da outra parte e, se é necessário, que você faça concessões também. A falta de uma análise prévia da situação, com certeza, é causada por excesso de confiança. Estou cansado de fazer isso, como brinquei anteriormente, né? E nos conduz a termos comportamentos influenciados por um aspecto cultural, que é o famoso jeitinho brasileiro. Na hora H, a gente dá um jeito. Claro, entramos em posição defensiva e nos tornamos frágeis quando somos pressionados e questionados. Ficamos vulneráveis. De modo geral, as surpresas são sempre desagradáveis, porque nós não paramos nem sequer para pensarmos no que o outro poderia nos propor. As argumentações apresentadas pelo nosso interlocutor, que planejou melhor, provocam impactos desastrosos e prejuízos irrecuperáveis, evidenciando a nossa desmoralização. É terrível você pedir desculpa porque deu uma bobeada, porque não prestou atenção, porque não leu um contrato, no exemplo pessoal que eu citei. Portanto, lembre-se, planejamento é fundamental. Eu diria, planeje, planeje, planeje. Improvisação é suicídio no processo de negociação. Eu gostaria de deixar uma questão-chave para vocês refletirem durante o nosso intervalo, que é a seguinte: qual é a diferença que você vê entre o target ou ponto mínimo e a melhor alternativa disponível? Deixe um comentário no ambiente virtual. No próximo bloco, nós vamos elencar as técnicas sobre como fazer concessões e como superar os impasses que, com certeza, irão acontecer durante os processos de negociação que nós vivenciaremos.